Agora é hora do MGR na política. O vice-governador do estado, Matheus Simões, participou hoje de uma audiência pública na Assembleia Legislativa. Ele explicou aos deputados o pacote de projetos enviados à casa para a adesão de Minas ao Programa de Pagamento de Dívidas dos Estados, o PROPAG. Vamos ver na reportagem do Ezequiel Fagundes. Na manhã desta quinta-feira, o vice-governador Matheus Simões esteve na Assembleia Legislativa para apresentar o pacote de projetos que vai possibilitar a adesão de Minas ao programa do governo federal de pagamento de dívidas dos estados, o PROPAG. O programa permite o uso de patrimônio do estado, como imóveis e estatais, para pagar parte da dívida com o governo federal, hoje estimada em 165 bilhões de reais. O governo de Minas espera bater 40 bilhões de reais com a transferência de patrimônio para a União. Além da CEMIG, Copasa, Codemig e Codenge, a proposta prevê também a transferência da Universidade do Estado de Minas Gerais, a UENG, e da Empresa Mineira de Comunicação, a EMC, que administra a Rede Minas e a Rádio Inconfidência. Ao todo, 12 projetos de lei e uma proposta de emenda à Constituição compõem o pacote apresentado pelo Estado para adesão ao PROPAG. O prazo final para Minas entrar no programa é 31 de dezembro de 2025. Mas as propostas precisam ser aprovadas pela Assembleia Legislativa até 31 de outubro. E aqui no estúdio a gente recebe o vice-governador de Minas, Matheus Simões. Muito boa noite para você, vice-governador. Seja bem-vindo ao nosso MGR aqui. Muito obrigado, Gisele. Boa noite a você e a todos que estão nos acompanhando de casa. Eu acho que para a gente começar, seria bom explicar para o pessoal de casa quais as vantagens desse PROPAG para Minas, para a população. Vamos lá, Gisele. Primeiro, lembrar que Minas Gerais deve 170 bilhões de reais para o governo federal, dívida que não foi feita no governo Zema, é uma dívida antiga, mas que tem de ser paga. O ministro Haddad nos exige o pagamento e, infelizmente, essa é a realidade que está colocada. Para vocês terem ideia de como é que a dívida é complicada, esse ano nós vamos pagar 5 bilhões e 300 milhões de reais, já estão sendo pagos, o governador tem que mostrar do boleto que ele paga todo mês para todo mundo acompanhar. Mas no final do ano a dívida vai ter aumentado 6 bilhões de reais. A gente paga 5.800 e a dívida ainda aumenta 6 bilhões. O PROPAG é uma forma de reorganizar essas contas, Gisele, para que a gente tenha juros mais baixos. Porque o que está acontecendo é que a União trabalha com a gente como uma verdadeira agiota. Ela cobra da gente juros que a gente não consegue pagar. E esse programa que foi criado lá atrás, com intervenção do presidente Rodrigo Pacheco, quando ele estava presidindo o Senado, depois o presidente Tadeu Martins Leite, presidente da Assembleia, atuou muito fortemente para garantir a sua aprovação. Ele prevê que se o governo de Minas entregar em doação para a União, entregar em pagamento para a União, ativos, bens, valores, a gente pode obter uma redução no juro da dívida, que pode chegar a uma economia de 5 bi por ano, só por conta dessas federalizações, a gente chama. O que a gente está dizendo, então, é que se eu entregar para a União mais do que 35 bilhões de reais, esse número é um número muito importante que nós vamos repetir muito ao longo do ano para a Assembleia e para toda a população de Minas. Minas Gerais tem de entregar mais de 35 bilhões de reais para o governo Lula. Se a gente fizer isso, a gente tem um desconto no juro da dívida que vai permitir que Minas Gerais tenha um caminho tranquilo, que a gente não tenha essa dívida que aumenta todos os anos novamente. Esse é o desafio colocado para a Assembleia hoje. Nós entregamos lá 13 projetos. 10 leis foram apresentadas hoje, 2 leis já tinham sido apresentadas no final do ano passado e uma PEC também foi apresentada no final do ano passado, todas elas para viabilizar que a gente entre nesse programa, que a gente entregue bens, ativos, valores nossos para a União. A reportagem mostrou bem, os ativos mais valiosos são Codemig e Codenge, Copasa, CEMIG, EMC, UENG, imóveis do Estado e créditos tributários que a gente tem para trocar com a União. Pois é, e a novidade foi justamente isso, aumentar o número de ativos que serão entregues para atingir esse teto que seria até de 40 bilhões, né? A gente tem falado em 40 bilhões porque como é que ficou o desenho que o ministro Haddad está impondo a Minas Gerais? Nós temos até o dia 30 de outubro para entregar a lista completa do que a gente pretende entregar para a União. A União dá uma primeira resposta para a gente em 30 de novembro, se ela aceita ou não aceita esses bens. E depois nós temos mais 30 dias até o finalzinho de dezembro para fechar o acordo. Mas, Gisele, até o final do ano de 26, a União pode nos devolver algum bem que ela não gostou, que ela não quis, que ela não concordou.
e aí isso abate do que eu tinha entregado em pagamento. Se eu pagar menos de 35 bilhões, eu perco todos os benefícios. Então eu tenho que entregar um pouco mais, porque a gente tem falado 40 bilhões, porque eu corro o risco de alguma coisa ser devolvida para o Estado de Minas Gerais e a gente não pode ser desenquadrado, porque seria um prejuízo enorme para nós. Em relação à Copasa e à CEMIG, a gente sabe que tem 2 projetos tramitando na Assembleia paralelos ao Propag, que prevêem a privatização dessas 2 empresas. Então, dentro do Propag, vocês pretendem privatizar essas empresas e repassar o dinheiro para o governo federal ou repassar direto essas empresas? Essa decisão será do ministro Haddad. O pedido que a gente está fazendo é para que a gente possa oferecer ao governo federal. Se o governo federal negar receber as empresas, a gente tem então a autorização para vender e usar o dinheiro para entregar para o governo federal. Mas eu quero dar uma garantia para quem está acompanhando a gente de casa. Isso não mexe na sua conta de luz, isso não mexe na sua conta de água. O valor da cobrança da água é controlado por uma agência, chama Arsai, vai continuar sendo ela que controla, é uma agência estadual. O valor da conta de luz é controlado pela ANEEL, que é federal, ela vai continuar fazendo esse controle. Então vá Copasa ou CEMIG, para as mãos da União. Ou a União mande a gente vender para ela ficar com o dinheiro, qualquer um dos 2 caminhos não vão mudar o valor da sua conta. E uma outra vantagem, Gisele, não tem ninguém feliz hoje com o serviço que essas 2 companhias estão prestando. A gente tem certeza que esse modelo vai nos permitir também modernizar a forma como o serviço é prestado hoje, dando mais velocidade. Elas são empresas bem geridas, mas elas não fazem as coisas na velocidade que a gente precisa atualmente. E qual que é o motivo de incluir aí a UENG e a EMC, que é a empresa que comanda a Rádio Confidência e também a Rede Minas? Vamos lá. A EMC é dona de dezenas de antenas de retransmissão no estado de Minas Gerais, que tem um valor que a gente ainda não tem levantado. Quem vai avaliar todos os bens é o próprio governo federal. A gente não pode avaliar. Esse é um outro dado importante. O BNDES diz quanto vale e a gente decide se entrega ou não entrega lá no final do ano. Mas eles vão avaliar e essas antenas de retransmissão da empresa mineira de comunicação, elas têm um valor importante estratégico para a EBC, para a empresa brasileira de comunicação. Então, nós estamos oferecendo a EMC porque é um ativo que parece interessar o governo federal. Lembrando que eles têm que querer os bens, não basta a gente oferecer, então a gente está oferecendo alguma coisa que faz sentido. No caso da UENG, e aí como o mundo da política é um mundo curioso, né, Gisele? Quando a gente foi fazer a oferta da UENG, nós avisamos no começo dessa semana à universidade que a gente faria a oferta. As pessoas falaram, tinha que ter mais tempo. Gente, é o tempo que o governo federal deu para a gente. Infelizmente é isso, nós temos agora 6 meses para discutir. Mas a ideia era entregar a UENG para o governo federal, porque desde que a UENG foi formada, o pedido é que essas entidades, que eram várias no começo, Passos, Belo Horizonte, Frutal, que elas fossem federais. A gente estadualizou e elas são donas de inúmeros imóveis. A estimativa é que os imóveis da UENG valham mais de 500 milhões de reais. Ela tem aquele prédio enorme na Antônio Carlos, ela tem a Escola Guinhar no Mangabeiras, ela tem um imóvel muito grande na Zé Cândido da Silveira, ela é dona de um campus enorme na cidade de Frutal. Então, por tudo isso, a gente está entregando a UENG porque ela tem valor. Não há prejuízo para os professores que passariam a ser servidores federais, não há prejuízo para os alunos que passariam a formar em universidades federais, continua sendo pública, gratuita, então não há problema. Por incrível que pareça, alguns da UENG estão reclamando. A reitora chegou a determinar a publicação muito indelicada com o governo, afinal de contas ela é parte do governo, às vezes ela esquece disso, uma publicação reclamando da federalização hoje nas redes sociais. Por outro lado, a Unimontes, que nós não oferecemos, está pedindo para ser oferecido. Os deputados falando, por favor, ofereça a Unimontes. Por que a gente não ofereceu a Unimontes? Porque a Unimontes não tem tantos imóveis. Então, provavelmente a União não aceitaria. Mas se os deputados quiserem, a gente pode fazer a oferta. Eu digo que a política é complexa. A universidade que a gente ofereceu está brava por ter sido oferecido. A que nós não oferecemos está pedindo para ser oferecida. Mas a inclusão, então, é por oportunidade. O ENG, porque tem muitos imóveis. EMC, porque tem ativos estratégicos que interessam à União, que são as antenas de retransmissão no interior. Agora, vice-governador, é bom a gente explicar para o pessoal de casa que essas propostas são do governo de Minas, mas elas precisam ser aprovadas na Assembleia. Como é que vai ser essa articulação? Vocês acreditam que vai ser aprovado? Eu não tenho muita dúvida, porque afinal de contas a ideia do Propag não é minha. Quem propôs o Propag foi o governo federal. A bancada de oposição ao governo Zema é a bancada do PT, é a bancada do governo federal. Então seria uma maluquice imaginar que a bancada do governo federal que propôs o Propag ficaria contra o Propag em Minas Gerais. É tão verdadeiro isso que eu estou te dizendo que nenhum dos deputados, eu fui inquirido por 27 deputados hoje na Assembleia, por 6 horas de sabatina, nenhum deputado se manifestou contra o Propag. Todos eles disseram que são a favor, inclusive os 10 deputados da oposição que me interpelaram. Há uma discussão sobre como fazer
a entrega desses bens para a União. Mas aí pedir foi ajuda para os deputados da oposição, porque quem é amigo do Haddad em Minas Gerais são eles, não sou eu. Então eles têm muito mais condição do que eu de ir lá e falar, ministro, por favor, não seja tão duro, flexibilize, seja mais correto com Minas Gerais, avalie bem os nossos ativos. E eu pedi para eles, pedi com sinceridade, que eles me ajudem nessa interlocução, porque é óbvio que imaginar que nós do governo Zema teremos uma interlocução mais fácil com o governo Lula, com o ministro Haddad, do que eles do PT têm, não temos. Eles é que têm uma boa interlocução, eles têm que nos ajudar. Até disse no comecinho da audiência, o meu trabalho, na verdade, não é convencer a oposição, é convencer a situação, é convencer os meus deputados, os meus mais de 50 deputados da base, de que eles devem acompanhar o governo Lula, o ministro Haddad e o PT nessa cobrança que está sendo feita, porque ela é ruim, porque eu preferia não pagar a dívida, mas é a melhor que a gente tem nesse momento, a melhor alternativa para a gente nesse momento é o Propag. É o problema de dever. Quem deve se submete à ansiedade de receber do credor. E não pode deixar de pagar. Né? De forma alguma e nunca. Agora, depois da aprovação da Assembleia, o governo federal também vai ver se aceita ou não, né? O que a Minas está propondo. Vocês já estão aí também com uma articulação, estão conversando sobre isso? Temos conversado. Desde que a lei foi aprovada no final do ano passado e depois sancionada pelo presidente Lula no começo desse ano, a gente tem reuniões pelo menos quinzenais com o governo federal, exatamente para propor ao ministro Haddad e à equipe dele, porque são eles que tomam conta disso, alternativas que permitam que Minas Gerais não se prejudique muito nesse processo. Mas eu confesso que nós temos um ponto de atrito com o governo federal que nós vamos levar até o fim. É a derrubada dos vetos do presidente Lula que estão no Congresso Nacional. Há um movimento no Congresso para que esses vetos sejam analisados e esses vetos são tão duros, Gisele, que eles tiraram do Propag todos os outros estados. O único estado que está negociando com o governo federal o Propag é Minas Gerais. Rio Grande do Sul, depois de todo aquele desastre que eles passaram, da dificuldade financeira que eles têm, Rio de Janeiro, um estado que está muito pior financeiramente que a gente, e Goiás, que tem muitas dificuldades, não conseguem participar do Propag por conta dos vetos do presidente Lula. Veto que proíbe que a gente faça concurso para a Polícia Civil e para o Corpo de Bombeiros, vetos que impedem que a gente use um fundo federal para pagar a dívida, o que nos custará 750 milhões de reais a mais por ano, vetos que impedem, por exemplo, que a gente faça o parcelamento de uma dívida específica de Minas Gerais, que vai custar quase 2 bilhões de reais por ano ao longo dos próximos 5 anos. Em virtude disso, eu fiz um compromisso com os nossos deputados hoje. Se nós conseguirmos derrubar esses 2 vetos no Congresso Nacional, o veto que impede que a gente parcele as dívidas que tem garantia e o veto que proíbe Minas Gerais de usar o Fundo de Desenvolvimento Regional como pagamento, eu garanto aos servidores públicos que no próximo ano nós vamos apresentar a proposta de revisão inflacionária completa para todos os servidores para recompor a inflação do ano no ano que vem. Por quê? Porque isso vai me dar folga orçamentária, vai me dar ar para conseguir respirar, ar que eu não tive esse ano e não me permitiu oferecer reajuste, senão para os professores. E a gente segue acompanhando, então, essa luta, né? São 5 meses aí para poder aprovar tudo. Agora, mudando um pouquinho de assunto, aproveitando a sua presença aqui, vocês retomaram a questão da segurança, né? Nos estádios, teve até uma coletiva sobre isso. Como é que está funcionando isso? Vocês pretendem expandir? Na parte dos estádios, que é questão consumada, a Polícia Militar já assumiu um papel muito mais ativo na segurança dos estádios, em negociação com os clubes e com as arenas, para garantir que a gente não tenha bagunça em Minas Gerais no que diz respeito a jogos. Mas mais importante que isso é a nossa decisão de ser muito duro com o crime organizado. Nós temos 6 frentes já trabalhando para garantir que o crime organizado não se estabeleça em Minas Gerais, como acontece nos nossos estados vizinhos. A gente viu essa semana, por exemplo, um problema sério no Taquaril, polícia agindo com firmeza, prendendo as pessoas e garantindo a segurança da população de bem. Inadmissível que a gente vive em estado de sítio, como alguns estados acabaram permitindo que na periferia isso aconteça. Então, 6 grupos hoje, um cuidando só de segurança da informação, ou seja, fraudes eletrônicas, um cuidando só de cigarros, um cuidando só de falsificação de cigarro, um cuidando só da questão de fraude com combustível, o outro só na questão de drogas. Então, cada um deles cuidando de um dos aspectos do crime organizado, que em Minas Gerais, crime vai continuar sendo combatido com toda a firmeza e nós temos muito orgulho do trabalho que as nossas polícias têm feito. Ótima notícia. Eu agradeço a sua presença aqui, sua entrevista, vice-governador, sempre muito bem-vindo. Uma ótima noite para você. Obrigado, Gisele. Boa noite a você e a todos que estão em casa.